A névoa espessa cobria as terras do norte como um manto de gelo, serpenteando entre os pinheiros centenários que formavam a fronteira natural entre a alcateia das sombras prateadas e os territórios selvagens além das montanhas. Naquela noite de outono, quando as primeiras geadas começavam a pintar o solo de branco, Mirella corria descalça pela floresta, seu vestido de linho rasgado pelos galhos que arranhavam sua pele mortal. Seus pés sangravam, mas ela não sentia dor. Apenas o terror que queimava em suas veias como fogo líquido. Teron, gritou ela para a escuridão, sua voz ecoando entre as árvores antigas. Teron, por favor, mas sabia que ele não viria. Seu companheiro, não, seu ex-companheiro, havia feito sua escolha, e aquela escolha a condenara. Horas antes, Mirella estivera diante do conselho dos anciãos, acorrentada com prata que queimava sua pele meio loba, enquanto Teron, o alfa da alcateia das sombras prateadas, pronunciava as palavras que despedaçaram seu mundo. Declaro o vínculo rompido, dissera ele, sua voz grave reverberando pela grande caverna iluminada por tochas. Seus olhos dourados, que antes a olhavam com ternura, agora eram frios como âmbar congelado. Mirella, filha de Darius, não é mais minha companheira. Não é mais parte desta alcateia. Os murmúrios dos lobos reunidos encheram o espaço. Mirella sentiu seus joelhos fraquejarem, mas manteve-se ereta, presa apenas pelas correntes de prata que dois guerreiros seguravam. Você não pode fazer isso, sussurrou ela, sua voz quebrando. O vínculo de companheiros é sagrado. Os deuses da lua testemunharam nosso juramento. Teron desceu lentamente os degraus de pedra que levavam ao seu trono de madeira esculpida. Ele era magnificente mesmo em sua crueldade. Alto, de ombros largos, com cabelos negros que caíam até os ombros, e uma barba bem cuidada que moldava seu rosto anguloso. Usava peles de urso sobre uma túnica de couro escuro, e o torque de prata em seu pescoço brilhava com as runas do poder alfa. Os deuses entendem a necessidade, respondeu ele friamente. Nossa alcateia precisa de uma aliança com os lobos do Vale Dourado. Precisamos de suas terras de caça, de seus guerreiros. E o Alfa Roderick ofereceu tudo isso, em troca de você. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Mirella sentiu o sangue drenar de seu rosto. Você está me vendendo? Estou garantindo a sobrevivência de nossa alcateia, corrigiu Teron, mas algo vacilou em seus olhos por um instante antes de endurecer novamente. Você deveria se orgulhar. Seu sacrifício salvará muitas vidas. Sacrifício? A voz de Mirella subiu uma oitava. Você está me entregando a Roderick, o alfa sanguinário. O homem que dizimou 3 alcateias menores. O monstro que... Silêncio. A voz de Teron ecoou com o poder alfa, forçando Mirella a calar-se involuntariamente. Era uma das magias mais antigas dos alfas. O comando que obrigava os membros de menor classificação a obedecer. Lágrimas de raiva e humilhação arderam nos olhos de Mirella. Na primeira fila dos espectadores, ela viu Cassandra, a guerreira de cabelos ruivos, que sempre observara Teron com olhos famintos. A loba usava um vestido azul escuro que realçava seus olhos verdes, e um sorriso sutil curvava seus lábios. Entendimento atingiu Mirella como um raio. É por causa dela, disse Mirella, sua voz rouca. Você está me descartando por Cassandra. Teron não respondeu, mas Cassandra deu um passo à frente, colocando-se ao lado do alfa, com uma intimidade que confirmava tudo. A alcateia das sombras prateadas precisa de uma loba alfa forte, disse Cassandra, sua voz doce como mel envenenado. Uma que compreenda que o poder é mais importante que sentimentos efêmeros. Nosso vínculo não é efêmero, protestou Mirella, lutando contra as correntes. A prata queimava sua pele, deixando marcas vermelhas em seus pulsos. Teron, nós nos amamos. Amor não alimenta guerreiros, retrucou Teron, virando as costas para ela. Amor não expande territórios. Você era adequada quando eu precisava de uma companheira dócil. Agora preciso de uma parceira estratégica. Cada palavra era uma adaga no coração de Mirella. O ancião Magnus, um lobo de cabelos brancos e costas curvadas que tinha 3 séculos de idade, levantou-se de seu assento. Alfa Teron, isto não está de acordo com nossas leis ancestrais, disse ele, sua voz trêmula, mas firme. O vínculo de companheiros não pode ser quebrado por vontade de um só. Os deuses estão silenciosos, cortou Teron,
E eu sou o alfa desta alcateia. Minha palavra é lei. Magnus abaixou a cabeça derrotado. Naquela noite, Mirella foi trancada nas masmorras sob a fortaleza de pedra da Alcateia, uma antiga estrutura construída nas profundezas de uma montanha, onde câmaras naturais haviam sido expandidas e transformadas em corredores e salas. As masmorras ficavam no nível mais baixo, onde a umidade se infiltrava pelas paredes de pedra, e o ar cheirava a musgo e desespero. Ela se encolheu em um canto da cela fria, abraçando os joelhos contra o peito. Sua roupa estava rasgada e suja, e os ferimentos da prata ainda latejavam, mas a dor física era nada comparada à agonia que rasgava seu peito. O vínculo de companheiros era mais que uma união. Era uma conexão mágica que ligava duas almas. Ela ainda podia sentir Theron através dele, uma presença constante em sua mente. Mas agora essa conexão estava contaminada, como um rio limpo poluído por veneno. Ela sentia sua indiferença, sua determinação fria. Como você pode fazer isso? Sussurrou ela para a escuridão. Eu teria morrido por você. Ninguém respondeu. 3 dias depois, os guerreiros de Roderick chegaram. Mirella os ouviu antes de vê-los. O som de patas pesadas no corredor de pedra. O tilintar de correntes de prata. A porta de sua cela se abriu com um rangido, e a luz de tochas invadiu o espaço, fazendo-a piscar. 2 lobos enormes em forma animal entraram primeiro, seguidos por um homem que fez o ar na cela parecer mais pesado. Roderick era tão diferente de Theron quanto a noite do dia. Onde Theron era elegância brutal, Roderick era pura selvageria. Ele era ainda mais alto, com ombros tão largos que quase tocavam as laterais da porta. Seus cabelos eram de um castanho avermelhado, longos e amarrados em tranças de guerra. Cicatrizes atravessavam seu rosto, uma cortando sua sobrancelha esquerda, outra descendo de sua bochecha até o maxilar. Mas eram seus olhos que mais assustavam. Eram de um âmbar tão claro que pareciam quase amarelos e brilhavam com uma inteligência afiada e uma ferocidade mal contida. Ele usava peles de lobo sobre uma armadura de couro reforçado com placas de metal, e uma espada enorme pendia em suas costas. Então você é o prêmio, disse ele. Sua voz era profunda e rouca, como pedras sendo arrastadas. A loba que vale 100 guerreiros e terras de caça suficientes para alimentar uma alcateia por 10 invernos. Mirella levantou o queixo, recusando-se a mostrar medo. Você não ganha nada além de uma inimiga. Roderick riu, um som que não tinha humor, espírito. Bom, eu detesto coisas quebradas. Ele fez um gesto e seus guerreiros a puxaram para cima. Mirella lutou, mas estava fraca demais. Eles a arrastaram pelos corredores, subindo as escadas de pedra até o grande salão onde Theron esperava. O alfa estava sentado em seu trono, com Cassandra a seu lado. Ela já usava o colar de loba alfa, um torque de ouro entrelaçado com prata que brilhava contra sua pele pálida. A transação está completa, disse Theron, sem olhar para Mirella. As terras ao leste do Rio Prateado agora pertencem à Alcateia das Sombras Prateadas. 100 de seus guerreiros se juntarão aos nossos nas próximas 3 luas. Roderick assentiu. E eu levo o que é meu. Eu não sou sua, gritou Mirella se debatendo. Nunca serei. Theron finalmente olhou para ela, e por um momento, Mirella viu algo em seus olhos. Arrependimento? Dor? Mas desapareceu tão rapidamente que ela pensou ter imaginado. Leve-a, disse ele, sua voz plana. Enquanto os guerreiros de Roderick a arrastavam para fora da fortaleza, Mirella gritou. Você vai se arrepender disso, Theron! Pelos deuses da lua, você vai se arrepender! Mas ele não respondeu. E quando ela olhou para trás pela última vez, viu Cassandra se inclinar e sussurrar algo no ouvido dele, um sorriso de vitória em seus lábios. A jornada para as terras de Roderick levou 5 dias através das montanhas. Mirella foi mantida em correntes de prata durante todo o trajeto, seus pulsos e tornozelos marcados e sangrando. Eles viajavam rápido, alternando entre forma humana e animal. Os guerreiros de Roderick eram máquinas eficientes, falando pouco e movendo-se com a coordenação de uma alcateia de caça. Roderick cavalgava na frente em um garanhão negro enorme, nunca olhando para trás para verificar sua prisioneira. Nas noites, eles acampavam em clareiras, e Mirella era deixada amarrada a uma árvore enquanto os lobos transformavam-se e caçavam. Ela recebia apenas água e pedaços de carne seca, o suficiente para mantê-la viva, mas não forte. Na terceira noite, uma das lobas,
Uma mulher jovem com cabelos pretos cortados curtos trouxe-lhe um cobertor. O alfa disse para não deixá-la congelar, disse a loba sem emoção. Que generoso, murmurou Mirella com sarcasmo. A loba a estudou por um momento. Você odeia o alfa Roderick. Eu odeio todos vocês. A loba assentiu, como se isso fizesse total sentido. Bom, o ódio mantém você viva. Aqui vai precisar dele. E então ela se afastou, deixando Mirella sozinha com seus pensamentos turbulentos. No quinto dia, chegaram ao Vale Dourado. Era uma terra vasta, cercada por montanhas de 3 lados, com um rio largo serpenteando pelo centro. Florestas densas cobriam as encostas, e Mirella podia ver manadas de cervos pastando nos campos abertos. Era belo de uma forma selvagem e intocada, mas a fortaleza da alcateia do Vale Dourado era o oposto da beleza natural. Era uma construção brutal de pedra escura e madeira reforçada, construída no topo de um penhasco com vista para o vale. Torres de vigia se erguiam como garras contra o céu, e paliçadas de madeira pontudas cercavam o complexo. Dentro, a fortaleza era espartana. Havia um grande salão com longas mesas de madeira e peles de animais nas paredes, câmaras de dormir, uma armaria e as masmorras. Tudo cheirava a pinho, couro e o almíscar persistente de lobos. Mirella foi levada diretamente ao salão principal, onde dezenas de lobos estavam reunidos. Quando Roderick entrou com sua prisioneira, todos ficaram em silêncio. Esta é Mirella, anunciou Roderick, sua voz enchendo o espaço. Ela pertence a mim agora. Qualquer um que a toque sem minha permissão responde a mim. Os lobos assentiram, mas Mirella podia ver curiosidade e algo mais em seus olhos. Pena? Você não me possui, disse Mirella, sua voz clara apesar do medo que roía suas entranhas. Roderick virou-se para ela lentamente. Ele deu um passo em sua direção, tão próximo que ela podia sentir o calor de seu corpo, cheirar o aroma de terra e pinheiro que clunga a ele. Aqui está como isto vai funcionar, disse ele calmamente, mas sua voz carregava uma ameaça velada. Você vai viver aqui. Vai ter uma câmara, roupas, comida. Não será maltratada. A menos que eu resista, completou Mirella amargamente. Você pode resistir o quanto quiser, disse Roderick, um sorriso sem humor tocando seus lábios. Não muda o fato de que você está aqui, e não há para onde correr. Ele fez um gesto, e uma mulher mais velha, com cabelos grisalhos trançados, aproximou-se. Esta é Helga. Ela vai cuidar de você. Helga tinha olhos gentis em um rosto marcado pelo tempo. Ela acenou para que Mirella a seguisse. Venha, criança, disse ela suavemente. Vamos limpar esses ferimentos. Mirella foi levada a uma câmara pequena, mais limpa na torre leste. Havia uma cama de palha com cobertores de lã, uma mesa simples, uma cadeira e uma janela estreita que dava vista para as montanhas. Não era uma prisão, mas também não era liberdade. Helga trouxe água morna e panos limpos, e começou a lavar cuidadosamente os ferimentos de prata nos pulsos e tornozelos de Mirella. Isso vai doer, avisou ela, aplicando uma pomada de ervas. Mirella mordeu o lábio para não gritar. A pomada ardia como fogo, mas ela podia sentir a magia curativa nas ervas, acelerando a cicatrização que sua natureza de loba normalmente faria sozinha. Por que está sendo gentil? Perguntou Mirella quando a dor diminuiu. Helga suspirou, sentando-se na cadeira. Porque já fui você, uma vez. Há muitos anos, fui trazida para esta alcateia contra minha vontade. O antigo Alfa. Ele não era um homem bom. E Roderick? Helga hesitou. Roderick é brutal, impiedoso, mas ele não é cruel sem razão. E ele protege o que é dele com ferocidade absoluta. Eu não sou dele, insistiu Mirella. Então faça com que ele veja isso, disse Helga simplesmente. Está gostando da jornada de transformação? Inscreva-se no canal para não perder nenhuma história épica de lobisomens, destinos entrelaçados e batalhas ancestrais. Novas histórias são publicadas regularmente. Parte 2. A transformação da presa em predadora. Os primeiros meses no Vale Dourado foram um tormento silencioso. Mirella recusava-se a aceitar seu destino, mas também era esperta o suficiente para saber que confronto direto com Roderick seria suicídio. Então ela observou, aprendeu, planejou. A alcateia do Vale Dourado era diferente das Sombras Prateadas em quase todos os aspectos. Onde Theron governava através de política e manipulação, Roderick liderava através de força e lealdade conquistada.
Seus lobos o seguiam não por medo, mas por respeito. Ele lutava ao lado deles, caçava com eles, sangrava com eles. E eles o amavam por isso. Mirella observava das sombras enquanto Roderick treinava com seus guerreiros no pátio de armas. Ele lutava sem contenção, usando apenas a força de sua forma humana, mas ainda dominava oponentes maiores e mais jovens. Seu corpo era uma máquina de guerra. Cada movimento preciso, cada golpe devastador. Ele nunca perdeu um desafio, disse uma voz atrás dela. Mirella virou-se para encontrar Kyle, o beta da alcateia. Ele era mais jovem que Roderick, talvez 20 e poucos anos em aparência, com cabelos loiros e olhos azuis. Ele sorria facilmente, um contraste com a severidade de seu alfa. Não me importo, mentiu Mirella. Claro que não, disse Kyle, seu sorriso se alargando. É por isso que você está aqui todas as manhãs observando. Mirella o fuzilou com o olhar e se afastou. Mas Kyle tinha razão. Ela estava obcecada em entender Roderick. Não porque o admirasse, mas porque precisava encontrar uma fraqueza. Uma forma de escapar. O problema era que quanto mais ela observava, mais percebia que Roderick não tinha as fraquezas óbvias de Theron. Ele não se importava com política ou status. Não tinha favoritos que pudessem ser manipulados. Sua única lealdade era com sua alcateia, e eles retribuíam essa lealdade 1000 vezes. Uma noite, 2 luas após sua chegada, houve um banquete no grande salão. A alcateia havia abatido um urso enorme, e todos celebravam com carne assada, hidromel e canções antigas. Mirella permaneceu em seu quarto, recusando-se a participar, até que Roderick bateu em sua porta. Abra, ordenou ele. Vá embora. A porta se abriu mesmo assim. Ele tinha a chave, é claro. Roderick entrou, preenchendo o pequeno espaço com sua presença. Ele usava apenas calças de couro e botas. Seu torso nu revelando a paisagem de cicatrizes que era seu peito e abdômen. Algumas eram de garras, outras de lâminas, e uma em particular, uma queimadura larga em seu lado esquerdo. Parecia particularmente devastadora. Você precisa comer, disse ele, colocando uma bandeja de carne, pão e frutas na mesa. Não tenho fome. Você está definhando, retrucou Roderick. E isso para, agora. Mirella levantou-se da cama, encarando-o. Ou o quê? Você vai me forçar? Algo perigoso lampejou nos olhos dele. Não seja tola. Você sabe que eu poderia fazer muito pior do que qualquer coisa que já fiz, mas não fiz. Então pare de agir como uma filhote petulante e coma. Eu não sou sua, gritou Mirella, todas as semanas de raiva e dor explodindo. Você me comprou como se eu fosse gado, me arrancou de tudo que conhecia, e agora quer que eu seja grata? Eu não quero sua gratidão, disse Roderick calmamente. Quero que você sobreviva. Por quê? Exigiu Mirella. Por que se importa se eu vivo ou morro? Roderick ficou em silêncio por um longo momento. Então disse, porque ninguém merece definhar por causa da traição de outro homem. As palavras atingiram Mirella como um soco no estômago. Ela caiu sentada na cama, lágrimas finalmente escorrendo por seu rosto. Ele me amava, sussurrou ela. Eu sei que amava. Talvez, disse Roderick, mas não o suficiente. Ele virou-se para sair, mas parou na porta. Coma, disse ele novamente, mais gentil desta vez. Por favor. E então ele se foi. Mirella olhou para a comida, seu estômago roncando de fome que ela tinha tentado ignorar. Com mãos trêmulas, ela pegou um pedaço de pão e começou a comer. Foi um ponto de virada. Nos dias seguintes, Mirella começou a sair de seu quarto. Primeiro apenas para caminhar pelos corredores, depois para explorar a fortaleza. Os lobos a observavam com curiosidade, mas ninguém a incomodava. Ela descobriu uma biblioteca, uma surpresa em uma fortaleza tão militar. As prateleiras estavam cheias de pergaminhos antigos e livros encadernados em couro, muitos sobre história de lobos, magia ancestral e táticas de guerra. O antigo Alfa os coletava, disse Helga encontrando-a lá um dia. Roderick os manteve. Ele não lê muito, mas valoriza o conhecimento. Mirella passou horas lendo, absorvendo informações. Foi ali que ela aprendeu sobre as antigas tradições dos lobos, os rituais de acasalamento, as leis que governavam alfas, as histórias de grandes alcateias que haviam caído. Foi ali que ela aprendeu que um vínculo de companheiros quebrado à força deixava cicatrizes na alma de ambos os lobos. Ela podia sentir isso em si mesma, uma dor constante, onde antes havia a calorosa presença de Theron. Era como um membro fantasma, sempre doendo. Uma manhã,
Ela acordou com uma dor diferente, aguda e baixa em seu ventre. Pânico a inundou quando ela percebeu o que era. Seu primeiro cio desde o vínculo ter sido quebrado. Para uma loba, o cio era um momento de vulnerabilidade extrema. Seus instintos se tornavam quase impossíveis de controlar. Seu corpo clamando por um companheiro. E em uma fortaleza cheia de machos não acasalados. Mirella trancou sua porta e se encolheu na cama, lutando contra as ondas de calor e desejo que queimavam através dela. Ela podia sentir sua loba arranhando sob sua pele, querendo sair, querendo correr, querendo caçar e acasalar e... Uma batida na porta. Mirella! A voz de Roderick era tensa. Eu posso sentir seu cheiro. Meia fortaleza pode. Vá embora! Gritou ela, sua voz rouca. Abra a porta. Agora. Não. Ela ouviu uma maldição do outro lado. Então o som de uma chave. A porta se abriu e Roderick entrou, fechando-a rapidamente atrás dele. Seu rosto estava tenso, seus olhos brilhando com âmbar mais intenso. Você não pode ficar aqui, disse ele. Seu cheiro vai enlouquecer todos os machos não acasalados. Então tranque-os, cuspiu Mirella. Não funciona assim, disse Roderick. Ele tirou sua capa de pele e a jogou sobre ela. Vista isso, vai disfarçar seu cheiro um pouco. Por que você se importa? Perguntou Mirella, mesmo enquanto envolvia a capa ao redor de si. O cheiro dele, terra, pinheiro e algo indescritível que era puramente Roderick, a envolveu, paradoxalmente acalmando e agitando sua loba. Porque eu não deixo meus lobos serem atacados, disse Roderick. E você, goste ou não, é minha responsabilidade agora. Ele a pegou nos braços antes que ela pudesse protestar, levantando-a como se não pesasse nada. O que está fazendo? Levando você para meus aposentos, disse ele saindo da câmara. Ninguém ousa entrar lá sem permissão. Você ficará segura. Segura? Com você? A ironia era espessa. Eu tenho controle, disse Roderick secamente. Ao contrário de lobos mais jovens. Seus aposentos eram surpreendentemente simples para um alfa. Uma câmara grande com uma enorme cama de peles, uma mesa cheia de mapas e relatórios, um baú com roupas, e uma lareira onde um fogo queimava abaixo. Uma porta lateral levava a uma câmara de banho privada. Roderick a colocou na cama e recuou vários passos. Fique aqui. Vou mandar Helga trazer chá de ervas. Vai ajudar com a dor. Você já fez isso antes? Perguntou Mirella, curiosa apesar de si mesma. Protegeu uma loba em cio? Roderick hesitou. Minha irmã. Há muito tempo. Antes. Ele não terminou. Mas Mirella viu a dor que atravessou seu rosto. O que aconteceu com ela? Ela morreu, disse Roderick simplesmente. Na mesma batalha que me deu isto. Ele tocou a queimadura em seu lado. Sinto muito, disse Mirella. E para sua surpresa, era verdade. Roderick assentiu e saiu. Mirella passou 3 dias em seus aposentos, lutando através do cio com a ajuda de chás de ervas de Helga, e, estranhamente, a presença ocasional de Roderick. Ele vinha e ia, nunca ficando muito tempo, mas sua mera presença, o cheiro de um alfa forte, acalmava os instintos mais selvagens de sua loba. No 3º dia, quando o pior havia passado, Mirella saiu para a pequena varanda anexa aos aposentos. Dali, ela podia ver todo o vale se estendendo abaixo, banhado pela luz dourada do entardecer. É belo, não é? Disse Roderick, juntando-se a ela. Sim, admitiu Mirella. Diferente das terras do norte, mais belo. Você sente falta de lá? Mirella considerou a pergunta. Sinto falta do que era, ou do que pensei que era. Ela olhou para ele. Você realmente pagou 100 guerreiros e metade de suas terras de caça por mim? Paguei, confirmou Roderick. Por quê? Eu não valho tanto. Roderick virou-se para encará-la completamente. Theron é um tolo, disse ele. Ele tinha algo precioso e jogou fora por ganância e fraqueza. Quando ouvi o que ele estava fazendo, vi uma oportunidade. Oportunidade? Mirella franziu a testa. Uma loba forte, treinada, que conhece os segredos das sombras prateadas. Isso vale mais que guerreiros ou terra. Mirella sentiu raiva subir. Então eu sou apenas uma ferramenta estratégica para você também. Você poderia ser, disse Roderick. Se eu pedisse, você me diria os pontos fracos da alcateia de Theron. Mirella abriu a boca para recusar, mas hesitou. Theron a havia traído, vendido como mercadoria. Por que ela deveria protegê-lo? Eu... não sei, admitiu ela. Exatamente, disse Roderick com um sorriso pequeno.
Você tem lealdade, mesmo quando mal colocada. Isso é raro, valioso. Ele pausou. Mas não é por isso que a trouxe aqui. Então por quê? Roderick olhou para o vale, suas mãos agarrando a balaustrada de madeira. Porque quando ouvi que Theron estava quebrando o vínculo de companheiros para se casar com outra loba por ganho político, me lembrou de mim mesmo há muito tempo, e de uma escolha que fiz e me arrependo até hoje. Mirella esperou, sentindo que ele estava prestes a compartilhar algo importante. Eu tinha uma companheira, disse Roderick finalmente. Lyanna, ela era tudo. Gentil onde eu era brutal. Sábia onde eu era impulsivo. Ela me equilibrava. Sua voz ficou mais áspera. Mas o antigo alfa, meu pai, havia como fraqueza. Ele acreditava que um alfa precisava ser implacável, sem vulnerabilidades. Então ele me deu uma escolha. Renunciar a ela e assumir a alcateia quando ele morresse, ou manter o vínculo e ser exilado. Mirella prendeu a respiração. O que você fez? Escolhi a alcateia, disse Roderick, e a dor em sua voz era palpável. Disse a mim mesmo que estava fazendo o certo, que a alcateia precisava de mim mais do que eu precisava dela. Ele fechou os olhos. 3 meses depois ela estava morta, atacada por caçadores fora de nosso território. Se eu ainda estivesse vinculado a ela, teria sentido seu medo. Teria chegado a tempo. Não foi sua culpa, disse Mirella suavemente. Não? Roderick a olhou, seus olhos brilhando. Eu a abandonei. Quebrei nosso vínculo. Quando ela mais precisava de mim, eu não estava lá. Isso é culpa minha. Mirella entendeu então. Roderick não a havia comprado como uma ferramenta. Ele a havia salvado porque não conseguiu salvar Lyanna. Você está tentando se redimir, disse ela. Talvez, admitiu Roderick. Ou talvez eu só não consiga ficar parado e assistir outro alfa destruir sua companheira para ganho próprio. Eles ficaram em silêncio por um longo momento, lado a lado, observando o sol descer atrás das montanhas. Obrigada, disse Mirella finalmente, por me proteger durante o cio, por tudo. Roderick acenou com a cabeça. Você é livre para ir ou ficar como quiser dentro da fortaleza e do vale. Eu não a manterei prisioneira. Para onde eu iria? Perguntou Mirella amargamente. Não tenho alcateia, não tenho família. Theron se certificou disso. Então fique, disse Roderick. Não como prisioneira, mas como membro desta alcateia, se quiser. Mirella o estudou. Este alfa brutal com um coração partido escondido sob camadas de cicatrizes e ferocidade. Vou pensar sobre isso, disse ela. E pela primeira vez em meses, sentiu algo além de dor e raiva. Sentiu esperança. A lua cheia testemunha segredos ainda mais profundos. Se você está amando esta saga, inscreva-se no canal. Temos histórias incríveis de fantasia, romance paranormal e aventuras sobrenaturais esperando por você. Não fique de fora da matilha. Parte 3. Raízes no solo dourado. O inverno chegou ao Vale Dourado com força brutal. Neve cobriu as montanhas e bosques, transformando a paisagem em um mar branco pontilhado por pinheiros escuros. A caça ficou mais difícil, e a alcateia teve que trabalhar em conjunto para sobreviver. Mirella encontrou-se, quase sem perceber, tornando-se parte desse coletivo. Começou pequeno. Ela ajudou Helga na cozinha, preparando ervas medicinais para o inverno. Depois começou a auxiliar na biblioteca, organizando os textos antigos e criando um sistema de catalogação. Kael a convenceu a ajudar no treinamento dos lobos mais jovens, ensinando-lhes as técnicas de luta que havia aprendido nas sombras prateadas. E lentamente, os lobos do Vale Dourado pararam de vê-la como a prisioneira do alfa. Começaram a vê-la como Mirella. Você tem jeito com os filhotes? Comentou Kael um dia, observando enquanto Mirella corrigia a postura de uma loba jovem chamada Senna. Eu costumava treinar os jovens em minha antiga alcateia, disse Mirella, então pausou. Era a primeira vez que ela se referia às sombras prateadas como antiga, ao invés de minha. Essa foi a primeira vez que você a chamou assim, observou Kael. Foi, admitiu Mirella. E como você se sente sobre isso? Mirella considerou enquanto Senna praticava o movimento novamente, desta vez com precisão melhorada. Estranhamente, livre. Kael sorriu. O Vale Dourado tem esse efeito nas pessoas. Este lugar tem uma forma de curar feridas que não achávamos que poderiam sarar. Naquela noite, durante o jantar comunal, Roderick fez um anúncio. A lua cheia está em 3 noites, disse ele, sua voz ecoando pelo salão. Faremos a corrida de inverno.
Entusiasmo percorreu os lobos reunidos. O que é a corrida de inverno? Mirella sussurrou para Helga. Uma tradição antiga, explicou a mulher mais velha. Na primeira lua cheia após a primeira nevada, toda a alcateia corre junta em forma de lobo. É uma celebração de nossa natureza, nossa unidade. E no final, há um banquete que dura até o amanhecer. Soa belo, disse Mirella. É, concordou Helga. E você deveria participar. Mirella hesitou. Ela não se transformava desde que chegara ao Vale Dourado. Parte dela temia que sua loba, sempre tão conectada a Teron, não respondesse mais, que o vínculo quebrado tivesse danificado algo fundamental nela. Mas quando a lua cheia se ergueu, enorme e prateada sobre as montanhas nevadas, Mirella sentiu o chamado em seu sangue, irresistível, primordial. Ela se juntou aos outros lobos no grande campo diante da fortaleza. Todos já estavam se despindo de suas roupas humanas, suas peles sendo guardadas em baús que seriam trazidos depois. Mirella tirou seu vestido de lã com mãos trêmulas. O ar frio mordeu sua pele nua, mas ela mal notou. Toda sua atenção estava na lua. E então Roderick transformou-se. Sua transformação foi diferente de qualquer coisa que Mirella já vira. Não havia dor ou luta, apenas uma fluida mudança de forma humana para animal, como água derramando de uma forma para outra. E o lobo que emergiu era magnífico. Ele era enorme, muito maior que um lobo natural, com pelagem castanho-avermelhada que brilhava sob a luz da lua. Suas cicatrizes eram visíveis mesmo em forma animal, linhas brancas através de seu pelo. Mas eram seus olhos que capturavam a atenção. Aquele âmbar brilhante, ainda inteligente e ciente em forma animal. Ele ergueu sua cabeça e uivou. Um som que ecoou através do vale, ressoando nas montanhas e retornando multiplicado. E um por um, os outros lobos responderam. Mirella sentiu sua loba surgir, ansiosa e pronta. Ela fechou os olhos e se entregou à transformação. A dor veio primeiro, ossos se quebrando e reformando, músculos se esticando, pele dando lugar a pelo. Mas era uma dor familiar, quase bem-vinda. E quando passou, Mirella estava em 4 patas, seu corpo lupino vibrando com energia. Ela sacudiu-se, sentindo sua pelagem, cinza prateada com marcações brancas, se acomodar. Seus sentidos explodiram em vida. Ela podia cheirar cada lobo individual. Podia ouvir o bater de asas de uma coruja a quilômetros de distância. Podia ver cada floco de neve caindo como se estivesse em câmera lenta. E então Roderick correu, e a alcateia o seguiu. Mirella nunca havia experimentado algo assim. Nas sombras prateadas, corridas de alcateia eram assuntos formais, com hierarquias rígidas e posições determinadas. Mas aqui, no Vale Dourado, havia alegria pura na corrida. Eles correram através de florestas nevadas, saltaram sobre riachos congelados, escalaram rochas e desceram encostas. Roderick liderava, mas não ditava. Ele permitia que os lobos se espalhassem, explorassem, jogassem. Mirella encontrou-se correndo ao lado de Kyle, os dois se desafiando em rajadas de velocidade. Ela se sentiu viva de uma forma que não experimentava desde antes da traição de Teron. Em um certo momento, eles chegaram a uma clareira onde a neve estava imaculada. E ali, sob a lua cheia, a alcateia simplesmente brincou. Lobos jovens e velhos, guerreiros e curandeiros, todos rolando na neve, wrestling playfully, celebrando a simples alegria de estar vivo. Mirella observava de um lado, uma estranha emoção apertando seu peito lupino. E então, Roderick se aproximou. Em forma de lobo, ele era ainda mais intimidador, mas também magnético. Ele a cutucou gentilmente com seu focinho. Uma pergunta silenciosa. Mirella hesitou apenas um momento antes de responder, cutucando-o de volta. E então, eles estavam correndo juntos, apenas os dois, através da floresta iluminada pela lua. Não havia pressão, sem expectativas. Apenas 2 lobos compartilhando a alegria da corrida. Quando finalmente pararam em um penhasco com vista para o vale, ambos ofegantes, Mirella percebeu algo chocante. A dor constante onde seu vínculo com Teron costumava estar havia diminuído. Não desaparecera completamente, mas era mais uma cicatriz do que uma ferida aberta. Roderick a olhou com aqueles olhos âmbar inteligentes, e Mirella teve a sensação de que ele entendia. Eles uivaram juntos para a lua, um som de alegria e liberdade que ecoou através das montanhas. Quando retornaram à fortaleza, o banquete estava sendo preparado.
Todos se transformaram de volta, vestiram-se em roupas limpas e se reuniram no grande salão. A comida era abundante. Javali assado, veado, peixe defumado, pães frescos, mel, frutas preservadas. Hidromel fluía livremente e músicos tocavam instrumentos de corda e tambores. Mirella sentou-se perto de Helga, preenchendo seu prato. Ela estava faminta de uma forma que não sentia há meses. Você correu lindamente, disse Helga com um sorriso. Obrigada, disse Mirella. Eu não tenho palavras. A corrida de inverno tem esse efeito, concordou Helga. Mais tarde, quando o hidromel havia suavizado as inibições de todos e a música havia aumentado de ritmo, Kael puxou Mirella para dançar. Eu não danço, protestou ela. Todos dançam durante a corrida de inverno, insistiu Kael. É tradição. A dança era selvagem e enérgica, mais pulos e giros do que qualquer coisa elegante. Mirella achou-se rindo enquanto Kael a girava, seus pés descalços batendo no chão de pedra. Quando a música mudou para algo mais lento, Kael a passou para outro parceiro, Roderick. Ele a pegou com uma gentileza surpreendente para um homem tão grande. Uma mão em sua cintura, a outra segurando sua mão. Você está dançando, observou Mirella. Eu posso dançar, disse Roderick com um toque de humor. Eu só não faço isso frequentemente. Então por que agora? Roderick a olhou diretamente. Porque você está sorrindo, e eu percebi que nunca te vi sorrir antes. Mirella sentiu calor subir em suas bochechas. Eu não tenho tido muito sobre o que sorrir. Eu sei, disse Roderick suavemente. Mas espero que isso mude. Eles dançaram em silêncio por alguns momentos, movendo-se em sincronia com a música lenta. Por que você está sendo tão gentil comigo? Perguntou Mirella finalmente. Você não precisa. Você pagou por mim, eu sou sua propriedade, tecnicamente. Roderick parou de dançar, seus olhos se estreitando. Você nunca foi minha propriedade, disse ele, sua voz intensa. Eu fiz uma transação com Theron, sim, mas foi para te tirar dele, não para te possuir. Você é livre, Mirella. Sempre foi. Então por que não me disse isso antes? Por que deixou que eu pensasse? Porque você precisava de tempo, interrompeu Roderick. Tempo para curar. Tempo para encontrar a si mesma, além de ser a companheira de alguém. Se eu tivesse dito, você é livre no primeiro dia, você teria corrido de volta para Theron, implorando por ele de volta. Mirella abriu a boca para negar, mas percebeu que ele estava certo. Nos primeiros meses, ela teria feito exatamente isso. Mas agora, ela sussurrou. Agora você sorri, disse Roderick. Agora você corre com a alcateia. Agora você está encontrando quem você é. E a mulher que você é se tornando, ela não pertence a ninguém além de si mesma. Lágrimas picaram os olhos de Mirella. Obrigada, disse ela, sua voz quebrando. Por tudo. Roderick limpou uma lágrima de seu rosto com o polegar. Fique no Vale Dourado, disse ele. Não porque você tem que, mas porque você quer. E se eu quiser? Perguntou Mirella. Ficar, quero dizer. Algo mudou nos olhos de Roderick. Um calor, uma intensidade que fez o coração de Mirella acelerar. Então eu ficaria muito feliz, disse ele suavemente. A música terminou, e o momento se quebrou. Mas algo havia mudado entre eles. Algo fundamental. O inverno se aprofundou, e Mirella tornou-se cada vez mais entrelaçada na vida da alcateia. Ela não era apenas aceita, ela era valorizada. Quando uma doença atingiu alguns dos lobos mais velhos, Mirella trabalhou incansavelmente ao lado de Helga, aplicando seus conhecimentos de ervas medicinais. Quando caçadores se aventuraram muito perto do território da alcateia, ela se juntou aos patrulheiros, usando suas habilidades de rastreamento para mapear seus movimentos. E quando uma loba jovem chamada Arya veio até ela, grávida e assustada porque seu companheiro havia morrido em um acidente de caça, Mirella a confortou e ajudou a preparar-se para o nascimento. Você será uma mãe maravilhosa algum dia, disse Arya uma noite, descansando uma mão em sua barriga inchada. Mirella sentiu uma pontada de dor. Ela sempre havia imaginado ter filhotes com Theron, mas agora essa vida parecia pertencer a uma pessoa diferente. Talvez, disse ela suavemente, algum dia. Em uma manhã fria de inverno, um mensageiro chegou. Mirella estava na biblioteca quando ouviu a comoção no pátio. Ela olhou pela janela e viu um lobo em forma humana, magro, exausto, com roupas rasgadas, sendo ajudado pelos guardas.
Algo em seu cheiro era familiar. Ela desceu as escadas correndo, chegando ao grande salão ao mesmo tempo que Roderick. O mensageiro caiu de joelhos diante do Alfa. Alfa Roderick, ofegou ele. Eu venho das sombras prateadas. Mirella congelou. Fale, ordenou Roderick. A guerra, disse o mensageiro. A Alcateia do Norte atacou. Eles estão dizimando nosso povo. Alfa Teron. Ele pede ajuda. Ele pede... O mensageiro olhou para Mirella. Ele pede que você retorne. Ele diz que cometeu um erro terrível. Que precisa de você. Que ainda a ama. O silêncio no salão era absoluto. Mirella sentiu o mundo girar. Parte dela, a parte que ainda carregava as cicatrizes do vínculo quebrado, ansiou por isso. Teron a queria de volta, admitia seu erro. Mas então ela olhou para Roderick e viu algo em seus olhos que fez seu coração apertar. Medo. Ele estava com medo de que ela fosse. Não, disse Mirella, sua voz clara e forte. Eu não vou. O mensageiro piscou. Mas sua Alcateia precisa de você. Seu Alfa. Teron não é mais meu Alfa, disse Mirella firmemente. Ele quebrou esse direito quando me vendeu. E as sombras prateadas não são mais minha Alcateia. Ela virou-se para Roderick. O Vale Dourado é. A expressão de Roderick se transformou. Alívio, alegria, algo mais profundo. Você tem certeza? Perguntou ele suavemente. Absoluta, disse Mirella. Roderick virou-se para o mensageiro. Você dirá ao Alfa Teron que a Alcateia do Vale Dourado não virá em auxílio das sombras prateadas. Ele fez sua escolha. Agora vive com as consequências. O mensageiro olhou entre eles. Então lentamente assentiu. Eu vou dizer a ele. Depois que o mensageiro foi alimentado e mandado de volta, Roderick levou Mirella para a varanda privada de seus aposentos. Você poderia ter ido, disse ele. Eu não teria a impedido. Eu sei, disse Mirella. Mas eu não queria. Teron me quebrou, Roderick. Ele pegou nosso vínculo, algo sagrado, e o destruiu por ganância. Eu não posso perdoar isso. E se ele ainda te ama? Então ele deveria ter pensado nisso antes de me vender, disse Mirella amargamente. Então suavizou. Além disso, eu encontrei algo aqui. Encontrei eu mesma. E talvez tenha encontrado algo mais também. Ela olhou para Roderick, seu coração batendo forte. O quê? Perguntou ele, dando um passo mais perto. Você? Sussurrou Mirella. Eu acho que encontrei você. Roderick a puxou em seus braços, sua boca capturando a dela em um beijo que roubou seu fôlego. Era nada como beijar Teron. Aquilo havia sido suave, controlado. Isto era fogo e tempestade, paixão e promessa. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes. Eu quero que você saiba, disse Roderick, segurando seu rosto entre suas grandes mãos. Isto não é um vínculo de companheiros. Ainda não. Eu não vou apressar você nisso. E se eu quiser? Perguntou Mirella. Eventualmente? Eventualmente, disse Roderick com um sorriso que transformou seu rosto severo em algo quase belo. Seria perfeito. Mas a paz deles não duraria. 3 noites depois, no meio da noite, os alarmes soaram. Mirella acordou com o som de lobos uivando em alerta. Ela se vestiu rapidamente e correu para as muralhas, onde encontrou Kyle. O que está acontecendo? Movimento no norte, disse Kyle apontando. Uma grande força, talvez 100 lobos. Mirella sentiu gelo em suas veias. As sombras prateadas? Não, disse Roderick, juntando-se a eles. Não trazem as cores de Teron. Então quem? E então Mirella viu os estandartes. Vermelho sangue com um lobo negro. A Alcateia do Norte, sussurrou ela. Eles estavam atacando as sombras prateadas. Por que viriam aqui? Um lobo gritou das muralhas. Eles trazem prisioneiros. Eu reconheço as cores das sombras prateadas. Compreensão atingiu Mirella. Eles não vieram apenas atacar. Vieram conquistar. E estão mostrando o que fizeram com as sombras prateadas como aviso. Roderick rugiu ordens. Kyle, reúna os guerreiros. Helga, leve os não combatentes para as câmaras inferiores. Mirella, ele olhou para ela. Vá para a segurança. Não, disse Mirella, sua voz firme. Eu luto. Esta é minha Alcateia agora. E eu a protejo. Roderick estudou-a por um longo momento. Então assentiu. Então lute ao meu lado. A batalha que se seguiu foi brutal. A Alcateia do Norte atacou ao amanhecer, transformando-se e escalando as muralhas.
Roderick liderou a defesa com ferocidade devastadora, sua forma lupina rasgando através de inimigos. Mirella lutou junto com os guerreiros do Vale Dourado, suas garras e presas manchadas de vermelho. Ela havia sido treinada bem nas sombras prateadas, e esse treinamento salvou sua vida várias vezes. Mas a Alcateia do Norte tinha números. Lentamente, dolorosamente, os defensores foram sendo empurrados para trás. Foi quando Mirella viu algo que fez seu sangue congelar. Entre os prisioneiros sendo arrastados pela alcateia inimiga, amarrado com correntes de prata e sangrando, estava Theron. Ele a viu ao mesmo tempo, seus olhos dourados se arregalando em choque. "Mirella!" gritou ele, sua voz rouca. "Mirella, por favor!" E ao lado dele, igualmente acorrentada e ferida, estava Cassandra, o líder da Alcateia do Norte, um lobo enorme com pelagem negra e olhos vermelhos em forma animal. Transformou-se em humano. Era um homem de meia idade com cabelos grisalhos e um sorriso cruel. "Alpha Roderick!" gritou ele. "Eu sou Vargus do Norte, e eu tenho uma proposta para você." Roderick, sangrando de várias feridas, mas ainda em pé, rosnou. "Eu não negocio com invasores." "Mesmo que eles tenham informações valiosas?" Vargus chutou Theron. "Este alfa patético me contou tudo sobre você, sobre como você comprou sua preciosa loba. E eu pensei, se ele a valorizou tanto..." Vargus sorriu. "Troque ela por sua vida. Mirella vem comigo, e eu deixo seu vale em paz." Horror encheu Mirella. "Não", disse Roderick imediatamente. "Jamais." "Então todos vocês morrem", disse Vargus calmamente. "Minha alcateia é 3 vezes o tamanho da sua. Você não pode vencer." Mirella olhou ao redor. Ele estava certo. Eles estavam sendo massacrados. Lobos do Vale Dourado jaziam mortos ou feridos. Muito mais, e não restaria ninguém. Ela tomou uma decisão. "Eu vou", disse ela. "O quê? Não." Roderick virou-se para ela, seus olhos selvagens. "Mirella, não. É a única forma de salvar a alcateia", disse Mirella, lágrimas escorrendo por seu rosto. "Roderick, você me ensinou que às vezes temos que fazer sacrifícios pelo bem maior. Este é o meu." "Não." Roderick agarrou seus ombros. "Não, eu não deixo. Encontraremos outra forma." "Não há outra forma", disse Mirella suavemente. Ela tocou seu rosto. "E eu vou por vontade própria, para salvar vocês todos." Ela se afastou e começou a caminhar em direção a Vargus. "Não!" O rugido de Roderick ecoou pelo campo de batalha. "Mirella!" Mas ela não parou. Vargus sorriu triunfante enquanto seus guerreiros acorrentavam Mirella com prata. "Prazer bem feito", disse ele. Então olhou para Theron. "E quanto a você, não preciso mais de você." Ele fez um gesto e seus lobos libertaram Theron e Cassandra, jogando-os no chão. "Vão, vivam com a vergonha de terem destruído tudo o que tocaram." E então a Alcateia do Norte retirou-se, levando Mirella com eles. A última coisa que ela viu foi Roderick, transformado de volta em humano, caído de joelhos, gritando seu nome para o céu. E então, a escuridão a engoliu. Obrigado por embarcar nesta jornada sob a luz da lua. Se você quer mais histórias envolventes de lobisomens, magia ancestral e romances impossíveis, inscreva-se no canal agora. Sua próxima aventura favorita pode estar a apenas um clique de distância. Parte 4. A Força nas Sombras. Os meses seguintes foram os mais difíceis da vida de Mirella. Vargus a manteve prisioneira nas Terras do Norte, uma região desolada de pântanos e florestas doentes, onde a luz do sol raramente penetrava a cobertura de nuvens. Sua fortaleza era uma estrutura sombria de pedra negra, construída em uma ilha no meio de um lago lamacento. Mirella foi trancada em uma torre, acorrentada com prata que queimava constantemente sua pele. Vargus vinha visitá-la ocasionalmente, sempre com o mesmo sorriso cruel. "Alpha Roderick não veio te resgatar", dizia ele, rindo. "Parece que você não valia tanto quanto pensava." Mas Mirella sabia a verdade. Roderick não viria porque isso significaria guerra total, e ele não colocaria sua alcateia em risco. Era a decisão de um líder, sacrificar um por muitos. E ela não o culpava. Na verdade, respeitava-o por isso. Mas a solidão era esmagadora. Foi durante a segunda lua de seu cativeiro que Mirella percebeu algo estava diferente. Ela estava doente nas manhãs, tonta, e seu olfato estava estranhamente intensificado. No início, pensou ser efeito da prata constante. Mas então sentiu uma pequena fagulha de vida dentro dela,
Ela estava grávida. O choque quase a derrubou. Ela e Roderick haviam, apenas uma vez, na noite antes da batalha, ela tinha pensado que seria seguro, que seu ciclo não estava certo. Mas a vida encontrava uma forma. Terror e alegria lutaram dentro dela. Um bebê. Não, bebês. Ela podia sentir 2 batimentos cardíacos distintos, pequenos e fortes. Gêmeos. Mas como ela poderia protegê-los aqui? Como poderia garantir que sobreviveriam? Mirella colocou as mãos em sua barriga ainda plana e fez um juramento silencioso. Eu vou tirar vocês daqui, sussurrou ela. Não importa o que custe, vocês vão viver. Ela começou a planejar. A torre tinha uma janela estreita que dava para o lago. Mirella passou dias observando, aprendendo os padrões dos guardas, o fluxo das marés, os movimentos das nuvens. E lentamente, ela começou a afrouxar as pedras ao redor de uma das barras da janela. O trabalho era doloroso. Seus dedos sangravam, e a prata das correntes queimava a cada movimento. Mas ela persistiu. 3 meses após sua captura, quando sua barriga começava a mostrar a gravidez, Mirella estava pronta. Era uma noite de tempestade. Raios rasgavam o céu, e a chuva caía em cortinas pesadas. Perfeito. Ela esperou até que o guarda fizesse sua ronda. Então, puxou a barra solta. Levou toda a sua força, mas finalmente cedeu. A abertura era estreita, dolorosamente estreita. Mirella teve que contorcer seu corpo através dela, sentindo pedras rasparem sua pele. As correntes de prata ainda estavam em seus pulsos e tornozelos, mas ela havia conseguido quebrá-las das paredes. Ela emergiu do outro lado e olhou para baixo. A queda era enorme, facilmente 30 metros até o lago abaixo. Pelos deuses, sussurrou ela, por favor, protejam meus filhos. E então ela pulou. O ar assoviou passado ela, e depois, splash! A água estava gelada, tirando o ar de seus pulmões. As correntes de prata a puxavam para baixo, pesadas e implacáveis. Mirella lutou, chutando com todas as forças. Seus pulmões queimavam, seus músculos gritavam. Mas ela pensou em seus bebês, em Roderick, e encontrou força que não sabia possuir. Ela quebrou a superfície, ofegando, e começou a nadar. Atrás dela, alarmes soaram, tochas se acenderam nas muralhas, lobos uivaram. Mas a tempestade era sua aliada, cobrindo seu cheiro, mascarando seus movimentos. Mirella nadou até a margem oposta do lago. Então correu. Ela correu através de pântanos e florestas, através de chuva e lama, com correntes de prata ainda queimando sua pele. Ela correu até suas pernas darem. Então arrastou-se, e quando não podia mais arrastar-se, ela simplesmente deitou na lama e chorou. Mas então sentiu os batimentos cardíacos de seus bebês, fortes e firmes. Vocês precisam de mim, sussurrou ela. Então eu tenho que continuar. E ela se levantou. Levou 2 semanas para Mirella atravessar as terras do norte. Ela roubou comida de fazendas, bebeu de riachos, dormiu em tocas e cavernas. As correntes de prata ela finalmente conseguiu quebrar usando pedras pesadas, deixando ferimentos horríveis em seus pulsos e tornozelos. Mas ela sobreviveu. E quando finalmente cruzou a fronteira para terras neutras, caiu de joelhos e agradeceu aos deuses da lua. Mirella passou os meses seguintes em uma pequena aldeia de humanos nas montanhas. Ela se fez passar por uma viúva, e o povo gentil não fez muitas perguntas. Uma mulher mais velha chamada Agnes a acolheu, dando-lhe abrigo em troca de ajuda com ervas medicinais. Você tem habilidade, comentou Agnes um dia, observando Mirella preparar uma pomada. Onde aprendeu? Minha mãe me ensinou, mentiu Mirella. Agnes assentiu, não pressionando. Conforme sua gravidez avançava, Mirella se tornava mais ansiosa. Dar à luz gêmeos meio-lobos sozinha seria extremamente perigoso. Ela precisava de ajuda de sua própria espécie, mas ir para o Vale Dourado significaria expor Roderick ao perigo. Vargus ainda a procurava. Ela havia ouvido rumores de suas patrulhas expandindo-se cada vez mais. Então, Mirella tomou uma decisão difícil. Ela esperaria até depois dos bebês nascerem. Ficaria forte. E então voltaria. Não como uma vítima precisando de resgate, mas como uma guerreira protegendo seus filhos. Os gêmeos nasceram em uma noite de lua cheia no final da primavera. Agnes ajudou com o parto, e embora a mulher ficou chocada quando os bebês emergiram com pequenos tufos de pelo e garras diminutas, ela não fugiu. Criaturas mágicas, sussurrou ela com admiração.
abençoadas pelos deuses. Mirella segurou seus filhos, um menino e uma menina, e chorou de alegria e alívio. O menino tinha cabelos castanho-avermelhados como Roderick, e os olhos dele, quando finalmente abriram, eram âmbar claro. A menina tinha cabelos prateados como Mirella, com olhos dourados. Darian, nomeou Mirella o menino, e Selene. Eles eram perfeitos. Mirella passou 6 meses recuperando sua força e cuidando de seus bebês. Agnes ajudava quando podia, maravilhada com as crianças meio-lobas que cresciam mais rápido que bebês humanos. Mas Mirella sabia que não podia ficar para sempre. Vargus eventualmente a encontraria. E mais importante, Roderick merecia saber sobre seus filhos. Então, quando Darian e Selene completaram 6 meses, ainda bebês, mais robustos e saudáveis, Mirella fez seus preparativos. Você vai embora, disse Agnes tristemente. Tenho que ir, disse Mirella. Há alguém que precisa saber sobre eles. Alguém que amo. Agnes sorriu. Então vá, e que os deuses protejam vocês. A jornada de volta ao Vale Dourado levou 3 semanas. Mirella viajava lentamente, cuidadosamente, com os gêmeos amarrados em panos contra seu peito. Ela evitava estradas principais, mantendo-se nas sombras, mas finalmente, no início do outono, quase 1 ano após sua captura, Mirella chegou às fronteiras do Vale Dourado. Os guardas a viram primeiro. Pare, identifique-se. Mirella baixou seu capuz. Meu nome é Mirella, e eu preciso ver o Alfa Roderick. Reconhecimento e choque cruzaram os rostos dos guardas. Você está viva. Estou, disse Mirella, e eu trouxe algo importante. Os gêmeos escolheram aquele momento para começar a chorar. Os olhos dos guardas se arregalaram. Deuses da lua, por favor, disse Mirella. Levem-me a ele. A notícia se espalhou pela fortaleza como fogo. Quando Mirella foi escoltada através dos portões, lobos emergiram de todos os lugares, observando com espanto. E então Roderick apareceu. Ele estava no topo das escadas que levavam ao grande salão, e quando seus olhos pousaram em Mirella, ele congelou. Por um longo momento, eles apenas olharam um para o outro. Roderick havia mudado. Ele parecia mais magro, mais severo. Havia novas cicatrizes, e algo em seus olhos. Uma dor profunda que não estava lá antes. Mirella? Sua voz era rouca, incrédula. Você é real? Sou real, disse Mirella, lágrimas escorrendo por seu rosto. E eu voltei para casa. Roderick desceu as escadas como se estivesse em transe. Ele parou diante dela, suas mãos levantando-se como se para tocá-la, mas hesitando. Eu pensei que estava morta, sussurrou ele. Vargus disse. Ele mandou um mensageiro há 3 meses, dizendo que você havia morrido tentando escapar. Ele mentiu, disse Mirella. Eu escapei e sobrevivi, mas não estava sozinha. Ela gentilmente afrouxou os panos ao redor de seu peito, revelando os gêmeos. Roderick olhou para os bebês, depois para Mirella, depois de volta para os bebês. Eles são seus, disse Mirella suavemente. Nossos, Darian e Selene. Roderick caiu de joelhos. Lágrimas, reais, ardentes lágrimas, escorreram pelo rosto do alfa brutal, enquanto ele olhava para seus filhos. Eu tenho filhos, sussurrou ele, admirado. Mirella ajoelhou-se ao lado dele, colocando Darian cuidadosamente em seus braços. Roderick segurou o bebê com uma gentileza que contradizia seu tamanho, estudando cada característica pequena. Ele tem meus olhos, disse ele maravilhado. Ele tem tudo seu, disse Mirella com um sorriso. Teimoso, forte. Ele já tenta transformar, embora seja muito jovem. Roderick riu, um som de pura alegria. E ela? Ele olhou para Selene. Ela é como eu, quieta, observadora. Mas não se engane, ela é feroz quando precisa ser. Roderick colocou Darian cuidadosamente de volta nos braços de Mirella e então puxou ambos, mãe e filhos, em um abraço apertado. Eu pensei que tinha perdido você, sussurrou ele contra seu cabelo. Todo dia eu pensei. Eu sei, disse Mirella, mas eu prometi a eles que voltaria. E eu sempre cumpro minhas promessas. Ao redor deles, a alcateia havia se reunido, observando com rostos maravilhados. Kael estava sorrindo largamente, Elga limpando lágrimas. Até os guerreiros mais duros pareciam emocionados. Bem-vinda de volta, disse Kael finalmente. Bem-vinda de volta à alcateia, Mirella. E desta vez, quando a chamaram de alcateia,
Mirella sentiu nenhuma hesitação. Esta era sua alcateia, sua casa, sua família. Parte 5. O retorno do passado. A vida no Vale Dourado entrou em uma nova rotina. Mirella se instalou nos aposentos de Roderick, não porque foi forçada, mas porque queria estar perto dele. Os gêmeos dormiam em um berço especialmente construído perto da grande cama, e pela primeira vez em muito tempo, Mirella sentia paz. Roderick era um pai dedicado, surpreendendo a todos. O alfa brutal que governava com mão de ferro derretia completamente quando segurava seus filhos. Ele os carregava em uma tipóia especial enquanto fazia suas rondas, os embalava para dormir cantando antigas canções de lobos e ficava acordado noites inteiras quando estavam doentes. Você é diferente com eles, observou Mirella uma noite, observando-o fazer Selene rir com caretas bobas. Eles me tornam diferente, disse Roderick simplesmente. Eles me tornam melhor, mas a paz não poderia durar para sempre. 2 meses após o retorno de Mirella, quando o outono pintava as florestas de dourado e vermelho, os problemas começaram. Primeiro foram rumores, lobos solitários sendo atacados nas fronteiras, então patrulhas desaparecendo, e finalmente, um ataque direto a uma das aldeias sob proteção do Vale Dourado. Vargus, disse Roderick amargamente, estudando os relatórios. Ele está testando nossas defesas. Ele está procurando por mim, disse Mirella. Ele sabe que escapei, e seu orgulho não pode permitir isso. Então vamos dar a ele uma lição de humildade, rosnou Kael. Mas Roderick balançou a cabeça. Ele quer que ataquemos, quer que deixemos a fortaleza vulnerável. Então esperamos, fortalecemos nossas defesas, e quando ele vier, e ele virá, estaremos prontos. A tensão cresceu ao longo das semanas. Roderick dobrou os guardas, reforçou as muralhas, treinou cada lobo capaz na arte da guerra. Mirella insistiu em treinar também, apesar das objeções de Roderick. Eu não vou ficar sentada enquanto minha alcateia luta, disse ela firmemente. Helga pode cuidar dos gêmeos durante os treinos. Eu preciso estar pronta. E então, em uma noite sem lua, Vargus atacou. Mas não veio sozinho. Quando os alarmes soaram, Mirella correu para as muralhas e sentiu seu sangue gelar. Havia centenas de lobos. Não apenas a Alcateia do Norte, mas outras também. Vargus havia formado uma coalizão. E na frente deles, acorrentado e ensanguentado, estava Teron. Povo do Vale Dourado! Gritou Vargus. Eu tenho o Alfa Teron, o homem que começou tudo isso. Entreguem Mirella e seus bastardos, e eu lhe devolverei. Recusem, e todos morrerão. Mirella sentiu bile subir em sua garganta. Ele não está fazendo isso, sussurrou ela. Ele não pode. Mas então viu algo que parou seu coração. Teron estava olhando diretamente para ela, e em seus olhos viu arrependimento. Verdadeiro, profundo arrependimento. E então ele falou, sua voz amplificada por alguma magia. Mirella, eu sinto muito. Por tudo. Você estava certa. Eu era um tolo, um covarde. E agora estou pagando por isso. Teron, Mirella sussurrou. Não o escute, disse Roderick baixo, aparecendo ao seu lado. É uma armadilha. Eu sei, disse Mirella. Mas, Teron continuou, Cassandra está morta. A Alcateia está destruída. Tudo que construí está em ruínas, e foi tudo culpa minha. Ele caiu de joelhos. Mirella, eu imploro, não por mim. Pelos lobos inocentes que ainda restam nas sombras prateadas. Pelos filhotes que não têm culpa de minhas escolhas. Vargus chutou Teron brutalmente. Já chega. Mirella, você tem até a lua nascer para decidir. Você e seus bastardos, ou todos vocês morrem. E então o exército inimigo recuou, esperando. No grande salão, o conselho de guerra se reuniu. Não podemos ceder, disse Kael. Se entregarmos Mirella, mostramos fraqueza. Outras alcateias verão e atacarão. Mas se lutarmos, muitos morrerão, argumentou um dos anciãos. Eles nos superam em número. Então pedimos ajuda, sugeriu outro guerreiro. Há alcateias aliadas, que levariam semanas para chegar, cortou Roderick. Não temos esse tempo. Mirella ouvia em silêncio, sua mente correndo. Há outra opção, disse ela finalmente. Todos olharam para ela. Eu posso ir até Vargus, sozinha, mas não me render, desafiá-lo. Você está louca? Explodiu Roderick. Ele te mataria. Talvez, disse Mirella calmamente. Mas pelas leis antigas,
Um alfa deve aceitar um desafio formal, e se ele recusar, perde credibilidade diante de suas tropas. E se ele aceitar e vencer, você morre, disse Roderick, sua voz quebrando. Mirella tocou seu rosto gentilmente. E se eu vencer, isto termina. Sem guerra, sem mortes, apenas eu e ele. Não, Roderick balançou a cabeça. Não, eu não permito. Não é sua escolha, disse Mirella firmemente. Esta é minha decisão, por minha alcateia, pelos nossos filhos, para que eles cresçam em paz. Silêncio caiu sobre o salão. Kael foi o primeiro a falar. As leis antigas são claras. Se Mirella desafiar formalmente Vargus, ele deve aceitar ou ser visto como covarde. Poderia funcionar. Ou poderia fazê-la morrer, disse Roderick amargamente. Então me treine, disse Mirella. Temos até a lua nascer. São 4 horas. Me ensine tudo o que você sabe sobre lutar contra um oponente maior. Roderick olhou para ela por um longo momento, então assentiu lentamente. Muito bem. Mas se isto der errado, não vai, prometeu Mirella, embora não tivesse certeza se estava convencendo ele ou a si mesma. As próximas 4 horas foram as mais intensas da vida de Mirella. Roderick a levou para o pátio de treinamento e, na forma humana, a atacou repetidamente, ensinando-lhe como usar a força de um oponente contra ele, onde eram os pontos fracos em um lobo maior, como transformar desvantagem em vantagem. Você é menor, mais rápida, disse ele. Use isso, ele vai subestimar você. Deixe. Então ataque onde ele não espera. Eles praticaram até Mirella estar sangrando e exausta, mas também mais confiante. Você pode fazer isso? Disse Roderick finalmente, limpando o sangue de seu lábio. Mas Mirella, se em algum momento você estiver em verdadeiro perigo, eu vou intervir. Leis antigas sejam condenadas. Não, disse Mirella. Prometa que não vai. Prometa que, não importa o que aconteça, você protegerá Darian e Selene. Eles são o futuro, não eu. Você é tudo, disse Roderick intensamente, puxando-a para um beijo feroz. Você, eles, tudo isso. E eu não vou perder vocês novamente. Então confie em mim, sussurrou Mirella contra seus lábios. Quando a lua começou a nascer, Mirella caminhou através dos portões do Vale Dourado. Ela usava roupas simples de couro, adequadas para a transformação rápida. Seu cabelo estava preso em uma trança de guerra. Ela não carregava armas. Pela lei antiga, desafios eram lutados em forma de lobo, garras e presas apenas. Atrás dela, nas muralhas, toda a alcateia observava. Roderick estava na frente, seus olhos queimando de medo e orgulho. Mirella caminhou até o centro do campo entre as duas forças. Vargus emergiu do outro lado, um sorriso confiante em seu rosto. Decidiu se render? Decidi desafiá-lo, disse Mirella claramente. Pelo direito de combate, você e eu. Se eu vencer, sua coalizão se retira e nunca mais ameaça o Vale Dourado. O sorriso de Vargus vacilou. E se eu vencer? Então pode fazer o que quiser comigo, disse Mirella. Mas meus filhos e minha alcateia permanecem ilesos. Vargus riu. Uma pequena loba como você quer lutar contra mim? Isto vai ser breve. Então aceita? Pressionou Mirella. Vargus olhou ao redor. Seus lobos observavam com interesse. Ele não poderia recusar sem parecer fraco. Aceito, disse ele. As regras foram estabelecidas rapidamente. Forma de lobo. Luta até rendição ou morte. Sem interferência. Mirella e Vargus recuaram para lados opostos do campo. Mirella respirou fundo, centrando-se. Ela pensou em Roderick, em Darian e Selene, em Helga, Kael e todos os lobos que a haviam acolhido, em tudo que tinha a perder. E então transformou. A mudança foi rápida, quase sem dor agora. Sua loba emergiu, pelagem prateada brilhando sob a luz da lua, olhos dourados ardendo com determinação. Do outro lado, Vargus transformou-se em um lobo monstruoso, negro como a noite, facilmente 3 vezes o tamanho de Mirella, com presas como adagas. Ele rugiu, e o som ecoou pelas montanhas. Mirella não reagiu, apenas observou, esperando. Vargus atacou primeiro, correndo através do campo com velocidade surpreendente para seu tamanho. Mirella esperou, 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 e no último segundo possível, mergulhou para o lado. Vargus passou por ela, suas mandíbulas estalando no ar vazio. Ele deslizou na grama, virando-se rapidamente. Mirella circulou, mantendo distância. Vargus atacou novamente, e novamente Mirella esquivou.
E novamente, ela podia ver frustração crescendo nele. Bom, na quinta investida, quando Vargus superestendeu sua mordida, Mirella contra-atacou. Ela mergulhou baixo, suas mandíbulas fechando-se em sua perna dianteira. Suas presas perfuraram o músculo, e Vargus rugiu de dor. Ele a sacudiu, e Mirella voou pelo ar, batendo no chão duro. Dor explodiu em seu lado, mas ela rolou e ficou de pé. Sangue escorria da perna de Vargus. Primeira marca para ela, ele a olhou com novo respeito e raiva. O ataque seguinte foi brutal. Vargus não segurou nada, usando todo o seu peso e força. Ele a pegou com uma pata, suas garras rasgando seu ombro. Mirella gritou, mas transformou a dor em raiva. Ela mordeu sua garganta, suas presas apenas falhando em perfurar a artéria principal. Vargus a jogou longe novamente, desta vez mais forte. Mirella atingiu uma pedra, sentindo algo estalar em suas costelas. Ela lutou para se levantar, ofegante. Sangue manchava sua pelagem prateada. Nas muralhas, Roderick rugiu, um som de angústia pura. Mirella ouviu-se mover, começara a correr, e Kael o segurou. Você prometeu, Kael disse. Confie nela. Roderick estava lutando, seu rosto torcido em agonia, mas Kael e outros guerreiros o mantiveram. Mirella virou sua atenção de volta para Vargus. Ele estava mancando, mas ainda forte, e ela estava ferida, sangrando, mas não derrotada. Mirella lembrou das palavras de Roderick. Use sua velocidade, ataque onde ele não espera. Então ela correu, não em direção a Vargus, mas ao redor dele, circulando, sempre circulando, forçando-o a girar, a perseguir. Ele estava ficando cansado, sua perna ferida diminuindo-o, e quando ele vacilou, apenas por um segundo, Mirella a atacou. Ela saltou sobre suas costas, suas mandíbulas fechando-se na parte de trás de seu pescoço. Não a matança. Ela não tinha força para isso, mas a submissão. Vargus rugiu e rolou, tentando esmagá-la sob seu peso, mas Mirella segurou, suas presas cravadas profundamente, apertando, apertando. E finalmente, Vargus parou de lutar. Ele soltou um uivo baixo, o som de rendição. Mirella o soltou e recuou, transformando-se de volta para a humana. Ela estava nua, sangrando, suas costelas em agonia, mas estava em pé. Vargus transformou-se também, caindo de joelhos. Você venceu, ofegou ele. Cumpra sua palavra, disse Mirella. Retire-se e nunca mais ameace o Vale Dourado. Vargus olhou para ela por um longo momento, então assentiu. Como desejar. Ele virou-se para suas tropas. Retiramo-nos. A loba venceu de forma justa. Murmúrios de surpresa e admiração passaram pelas fileiras inimigas, mas eles obedeceram, lentamente dispersando-se. Vargus pausou antes de partir. Você é forte, disse ele. Mais forte que qualquer alfa que enfrentei. Seu companheiro é sortudo. E então ele se foi. Mirella sentiu suas pernas falharem. Ela começou a cair, e Roderick estava lá, pegando-a. Você fez isso, sussurrou ele, lágrimas escorrendo por seu rosto. Minha guerreira feroz, você fez isso. Eu protegi nossa casa, disse Mirella fracamente. Protegi nossos filhos. Você salvou todos nós, disse Roderick. Ele a levantou em seus braços, carregando-a de volta para a fortaleza, enquanto a alcateia explodia em celebração. Mas havia mais uma coisa a fazer. Theron, disse Mirella. Ele ainda está aqui, veio uma voz fraca. Roderick virou-se. Theron estava sendo sustentado por 2 guerreiros do Vale Dourado. Ele estava em forma terrível, magro, coberto de cicatrizes, um olho inchado fechado. Mirella, disse ele, sua voz quebrando. Eu não tenho palavras. O que você fez? Como lutou? Eu não mereço seu perdão, mas eu imploro por ele de qualquer forma. Mirella olhou para o homem que uma vez fora seu companheiro e sentiu pena, não amor, não raiva, apenas pena. Você era fraco, Theron, disse ela calmamente, e essa fraqueza destruiu tudo, mas você também me libertou, me forçou a encontrar força que não sabia que tinha. Então, de uma forma estranha, eu agradeço. Theron balançou a cabeça, lágrimas escorrendo por seu rosto. Quanto ao perdão, continuou Mirella, não posso dar, não ainda, talvez nunca, mas vou dar abrigo temporário. Suas feridas podem curar aqui, e então você deve reconstruir o que destruiu. Sozinho. Eu entendo, sussurrou Theron. E é mais do que mereço. Roderick carregou Mirella para dentro,
onde Helga esperava com ervas e bandagens. Enquanto a curandeira trabalhava, Mirella viu seus filhos dormindo pacificamente em seu berço, inconscientes da batalha que havia sido travada por eles. Vale a pena, disse ela suavemente. Cada ferida, cada cicatriz, vale a pena por eles. Roderick beijou sua testa. E agora descanse, guerreira. Você ganhou isso. Mirella fechou os olhos, finalmente permitindo que a exaustão a levasse. Ela estava em casa, estava segura, e estava finalmente verdadeiramente feliz. Epílogo. Sob a lua do novo começo. 6 meses depois, a primavera explodiu sobre o Vale Dourado com glória vibrante. Flores silvestres pontilhavam os campos, pássaros cantavam nas árvores, e o ar estava doce com o cheiro de vida renovada. No grande campo diante da fortaleza, a alcateia inteira estava reunida. Hoje era o ritual do vínculo. Mirella estava em um vestido de linho branco simples, flores trançadas em seus cabelos prateados. Ela estava radiante, sua pele brilhando com saúde, seus olhos brilhando de felicidade. Roderick estava ao lado dela, usando peles cerimoniais sobre uma túnica de couro claro. Ele segurava Darian, enquanto Helga segurava Selene, ambos os bebês vestidos em roupinhas pequenas para a ocasião. O ancião Magnus, que havia viajado de uma alcateia neutra para realizar a cerimônia, estava diante deles. Hoje, disse ele, sua voz antiga mas forte, testemunhamos um vínculo raro, não nascido de destino, mas de escolha, não forjado em facilidade, mas temperado em fogo. Ele olhou para Mirella. Mirella, filha de Darius, você foi quebrada e renascida. Você escolhe este alfa? Escolho, disse Mirella claramente. Hoje e todos os dias. Magnus virou-se para Roderick. Roderick, filho de Varian, você carregou a dor de perdas passadas. Você escolhe esta loba? Escolho, disse Roderick, sua voz rouca de emoção. Hoje e todos os dias. Então que os deuses da lua testemunhem, declarou Magnus. Que este vínculo seja forjado em amor, testado em fogo e eterno em espírito. Ele pegou uma fita de seda prateada e amarrou seus pulsos juntos. O que foi separado agora se une. O que foi quebrado agora é curado. O que foi perdido agora é encontrado. Mirella sentiu magia antiga envolvê-la, diferente do vínculo com Theron, mais forte, mais profundo, escolhido, não destinado. E quando Roderick a beijou, a alcateia inteira uivou em celebração. Mais tarde, durante o banquete, enquanto música e riso enchiam o salão, Mirella segurava seus gêmeos, observando a celebração. Kyle estava dançando com Senna, a jovem loba que Mirella havia treinado. Helga estava contando histórias para os filhotes. Até Theron, que havia permanecido no Vale Dourado, trabalhando humildemente para reconstruir a confiança, estava sorrindo, embora timidamente. Você está feliz? Roderick perguntou, juntando-se a ela. Mirella olhou para ele. Este homem brutal e gentil, feroz e amoroso, que a havia salvado de todas as formas que importavam. Mais feliz do que jamais pensei ser possível, disse ela. Darian escolheu aquele momento para transformar, apenas parcialmente, pequenas garras aparecendo em suas mãozinhas. Ele vai ser forte, observou Roderick com orgulho. Como seu pai, concordou Mirella. Selene permaneceu humana, mas seus olhos brilharam dourado, um sinal de poder latente. E ela será sábia, disse Mirella. Uma verdadeira líder. Juntos, disse Roderick, envolvendo Mirella e os bebês em seus braços. Somos uma família, uma alcateia, um coração. Mirella recostou-se contra ele, sentindo paz profunda. Ela havia sido vendida, traída, quebrada, mas também havia sido salva, curada, renascida. E agora, sob a lua que testemunhava tudo, ela estava finalmente onde pertencia, em casa, no Vale Dourado, com o homem que escolheu, e que a escolheu de volta. Do lado de fora, a lua cheia se ergueu sobre as montanhas, banhando o vale em luz prateada. E 2 lobos uivaram, Roderick e Mirella, em perfeita harmonia. O som ecoou através das terras, carregando uma mensagem para todas as alcateias que pudessem ouvir. O Vale Dourado estava unido, forte, protegido, e sob a liderança de Roderick e Mirella, prosperaria. Agora e sempre. Fim.